Hoje vamos falar do capítulo 11 de Gênesis. Nesse capítulo ele narra a desobediência do povo daquela época, a insatisfação de Deus com o povo, a descendência de Sam até Abraão. E começa assim: e toda a terra era de uma língua e uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Siná, e eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Esses capítulos relatam a desobediência daquele povo perante a Deus, porque Deus tinha ordenado para eles ir e povoar toda a terra, espalhar sobre a terra e povoar toda a terra. O Deus não ficou insatisfeito com a construção da cidade, a torre em si, mas sim o que estava no coração deles, a intenção do coração deles, que era permanecer ali e não obedecer à ordem de Deus, que era povoar a terra. E eles naquela época já tinham acessado o que Deus deixou, né, para nós, a sabedoria, e como outras coisas. Eles tiveram a sabedoria de usar a pedra como tijolo, argamassa feita de betume, e construir a cidade. Aí no capítulo 5, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginavam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamada Babel, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor espalhou sobre a face de toda a terra. Então esses capítulos relatam que Deus desceu ali, né, perante aquele povo, viu o que eles faziam e viram a intenção deles, que era permanecer ali. Aí qual foi a atitude que Deus tomou perante essa desobediência? Confundiam a língua deles. Ninguém mais entendia o que estava se falando, pois era língua diferente. Então a cidade parou, não teve o fim da construção. Como ninguém entendia o que um ao outro falavam, não tinha condições de estar continuando a obra da cidade, a construção da cidade. Então foi onde Deus pegou e espalhou eles para toda a terra. Às vezes, a gente deixa de acessar, de ter benefício, a gente deixa de conquistar as coisas, geralmente, muitas vezes, por desobediência. A gente acaba sendo desobediente a todo tempo, no trabalho, em casa, com a família. Em várias situações, a gente acabamos ser desobediente, acabamos sofrendo as consequências por causa disso. Continuando. Essas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade 2 anos depois. Aí começa a geração, no capítulo 10 já relata a geração de Sem, como no capítulo anteriores não relatou a geração deles. A geração de Sem vai até o surgimento, né, o nascimento de Abraão, que como Abraão, veremos a história dele, que ele foi um homem muito obediente, né, ele ultrapassou, né, por um deserto, não um deserto em si, né, de areia e tudo, aquele sol escaldante de dia, e à noite aquele frio, né? Mas sim, ele passou por um deserto das coisas que aconteceram com ele, que a gente vai ver, igual no capítulo 25, né? Que, Naor viveu depois que gerou Terá 119 anos, e gerou filhos e filhas, e ainda faz parte da geração de Sem. E Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Ará. Ora, essas são geração de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Ará gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Aí no capítulo 20, isso aqui já chega a descendência de Abraão, né, a geração de Abraão. Que no capítulo 29 veremos que Abraão
e o irmão dele, Naor, toma esposas para si. A esposa de que todos sabemos que a esposa de Abraão era Sarai, que era estéril, mas Deus fez Abraão foi tão obediente, Deus fez tanto milagre, deu tanta bênção para Abraão, tanto milagre para ele, que chegou um determinado tempo que Deus concedeu um filho para Abraão, para a esposa dele que era estéril, que era Sarai. Por quê? Porque Abraão ele foi obediente, que a gente vai ver a seguir que Abraão vai chegar um determinado que Deus chega para Abraão e fala para ele largar toda a parentela, a cidade, largar tudo e ir para onde e sair sem destino, que Deus ia dizer para ele aonde que ele iria, aonde que ele ia chegar, para onde que ele iria. Ele só simplesmente obedeceu ao mandato de Deus e foi seguindo o que Deus ordenara. Então foi uma pessoa muito obediente a Deus, e mesmo sendo muito obediente, ele teve que passar por vários desertos. E sim, todos nós passamos por vários desertos. Imagina Abraão, que era obediente, passou por esses desertos e foi difícil. Imagina a gente que às vezes deixa de ser obediente, como que é o nosso deserto. E a gente nunca consegue atravessar o deserto. Espero que vocês leiam esse capítulo e consigam entender, tá? E refletir, que vai ver no capítulo seguinte as maravilhas que Deus concedeu a Abraão, inclusive transformando ele em nações. Amém?